Então, eu gostaria que vocês recebessem, com grandes aplausos, Leandro Carnal e Amon Jacóin. Boa noite. Muito boa noite. Já aconteceu de bater em palmas de pé ao final, mas a prévia é uma grande novidade. É um prazer estar em Campinas, cidade em que eu trabalho na Unicamp há 22 anos. É um prazer estar aqui e uma honra para eu dividir o palco com a Amon Jacóin, que eu conheço há 10 anos e agora mais proximamente por causa desse projeto. Uma experiência que eu tive com o Padre Fábio, que tenho agora com a Monja, são pessoas completamente diferentes. Tirando um discreto detalhe capilar, são pessoas completamente diferentes, absolutamente distintas na formação, absolutamente distintas no tipo de estudo e no tipo de vida, e ao mesmo tempo que conseguem conversar muito e bem sobre temas nos quais não existe concordância total, mas existe respeito a essa diversidade. Essa experiência tem sido muito boa e eu suponho que uma das lições do livro seja exatamente que a diferença não é um impeditivo da convivência e a diversidade é um convite ao exercício do próprio conhecimento, porque eu posso conviver perfeitamente com tudo que é diferente, desde que, é claro, essa diferença não incorra em deslize ético, essa diferença não incorra em deslize penal, deslize moral. Então, nós teremos uma estrutura de fala voltada à seguinte ordem. A Monja falará 10 minutos, eu falarei 10 minutos, ela usará mais 10 e eu mais 10, depois passaremos a fazer perguntas um ao outro. E depois a parte mais importante, superior ao livro, superior ao debate, que é a foto. Essa é a parte mais importante de todas. Aliás, podemos substituir a fala direto pela foto, né, para ganhar tempo. Então, muito obrigado por vocês terem vindo aqui. Vários sofreram na fila, vários sofreram para conseguir e aprenderam essa lição constância que do esforço surge um resultado. Quem ficou mais tempo, quem se esforçou mais, está aqui essa noite. Então, passo a palavra a Monja para que ela comece nos encantando com a sabedoria milenar da sua tradição e também com o seu conhecimento. Obrigado. Muito bem. Eu gosto de começar fazendo um momento de respiração consciente. Então nós vamos nos sentar da metade para frente da cadeira, os pés em paralelo no chão. Nós movimentamos um pouquinho o tronco da esquerda para a direita, para encontrar o eixo de equilíbrio. Permita que naturalmente o corpo pare no centro, nem muito para frente, nem muito para trás. Perceba o alongamento da coluna vertebral, que é chamada a sede da vida. Ela não é forçada, ela naturalmente apenas se alonga, sem tensão. E agora nós vamos pensar na ossatura do corpo, o crânio, que é pesadinho, a nossa cabeça, ela pesa 5, 6 quilos, e ela é sustentada pela cervical, que é tão pequenina. Então nós vamos imaginar que estamos encaixando o crânio na cervical. E assim o queixo fica paralelo ao chão. Percebam que pessoas muito orgulhosas têm o narizinho para cima. E o que acontece? A cervical fica pressionada. Aí não tem boa oxigenação no cérebro. Aí eles acham que são melhores que os outros. Então a gente vai sair desse lugar e também não é dizer, coitadinho, vítima, eu sou inferior e pior que os outros. Eu tomo a minha posição no mundo de ser humano erecto. Então aqui está a minha cabecinha encaixada, a coluna vertebral está alongada sem tensão,
posso colocar as mãos no que se chama mudra. Mudra é posição de mãos do cosmos, que seria uma forma elíptica, da maneira que os planetas giram em torno do Sol. A mão direita embaixo, a esquerda em cima, a articulação se sobrepõe à articulação e os polegares se tocam bem de leve, como se houvesse uma finíssima folha de seda que não pode cair nem amassar. Então você tem um lugar de atenção. Veja bem, nós estamos no cosmos, no universo, e ele está em nossas mãos. Como é que eu mantenho isto em equilíbrio? E ao mesmo tempo essa posição de mãos é um termômetro para nós. Quem está muito tenso, ela fica dura. Quem está muito mole, ela cai. Então, como nós afinamos os instrumentos musicais, nós nos afinamos e vemos como estamos agora. Os dedos mínimos ficam de encontro ao abdômen, mais para trás. Aí. E é como se houvesse uma bolinha de ping-pong embaixo de cada axila. O braço não fica grudado. Então nós vamos começar a ter consciência do corpo, que é muito importante, para que nós tenhamos consciência da mente. Então, como estamos entrando numa postura, no momento é uma pose e uma posição. Então, nós vamos trabalhar a respiração consciente. Inspiramos naturalmente pelas narinas, o ar apenas entra, uma pequenina pausa, e vamos soltar pela boca, abrindo a glote, fazendo um som. Eu vou fazer, vocês podem fazer juntos. Inspiramos. Procure fazer essa respiração lenta, devagar e longa, que no finalzinho dela você percebe uma pequena contração no baixo abdômen. Não force, deixa acontecer. De novo, inspiramos. Fechamos os lábios, colocamos a ponta da língua no céu da boca, atrás dos dentes frontais, e os olhos ficam pousados à nossa frente num ângulo de 45 graus. Observe como está respirando agora. Perceba a diferença de temperatura do ar que entra e sai, das narinas. Há odores, fragrâncias. Sentimos a caixa torácica que se expande e se contrai. Percebemos luz e sombra. Sentimos na pele as partes cobertas e descobertas. A diferença. Os panos que nos cobrem os calçados. Ouvimos todos os sons, próximos, distantes, e ouvimos o silêncio. E observamos a nossa mente, se há pensamento ou não pensamento. Apenas observe. E voltamos a atenção à respiração das narinas. E podemos colocar as mãos palma com palma e agradecemos. Agradecemos sempre toda a vida do céu e da terra que torna possível o nosso encontro. Inúmeras causas e condições. As pessoas me perguntam: como foi que a senhora foi encontrar com o professor Karnal e foram fazer esse livro juntos? Inúmeras causas e condições. Nós podemos medir isso, sei lá, desde quando? Porque nascemos primeiro, não é? Nós dois nascemos um dia e tivemos uma determinada educação, treinamento,
que acabou tendo algumas afinidades e algumas diferenças. E houve uma editora, nós hoje em dia temos livros, temos editores, e os editores acharam que era interessante que nós conversássemos. E eu agradeci, fiquei muito contente, um pouco apreensiva, porque ele faz coisas que eu não faço mais. Ele acorda às 4 da manhã para estudar. Eu não. Minha professora de yoga, tive aula de yoga esta manhã, e a minha professora disse assim, eu vi uma entrevista do professor Karnal que disse que acorda às 4. Eu também, com toda alegria, eu acordo às 4 para estudar. Porque ela dizia, a vida só tem sentido se eu der sentido à minha vida. E a minha vida é um processo incessante de aprendizado e crescimento. O que eu posso aprender hoje? Aonde eu posso procurar fontes de conhecimento que me dê mais estímulo para viver, em vez de eu ficar encolhidinha num canto. E nisto temos coisas que quando eu estava no mosteiro eu acordava às 4 da manhã, mas agora eu não, acordo às 6, uma coisa tardia. E às vezes fico até tarde, vendo e-mails, escrevendo livro, revisando a nossa conversa, e percebi que eu falo muito mal. O professor fala tão bonito. Ele não precisa quase fazer correções depois daquilo que ele falou. Professor, tantos anos, né? Eu não. Eu falo assim de uma maneira tão simples, muito vulgar até vou dizer. Muitas vezes falo a gente, nós. Quando eu fui fazer a correção do livro, da conversa que tivemos, eu fiquei tão envergonhada. Tive que fazer muitas adaptações para esse livro que vocês têm na mão. Ele está num português mais ou menos bom. Ele está numa linguagem que seja mais falada do que escrita, mas corrigi o máximo que eu pude essas maneiras que eu fui criando de falar com muitas pessoas ao mesmo tempo e pessoas de vários níveis sociais diferentes. E eu me lembro um pouco da história de Buda, não querendo dizer que eu sou ele, mas que ele era um homem muito nobre e que aprendeu a falar da maneira mais erudita possível, mas que ele fazia questão de falar da maneira mais simples para que todos pudessem entendê-lo. E eu acho que isso é uma coisa importante para nós, mas sem querer você percebe que está errando um pouco e que pode ser melhor do que isso, porque o professor Karnal é compreensível para todas as pessoas, não só para uma elite. Todos nós, qualquer nível social, podemos entender o que ele está falando, e o português dele é melhor que o meu. Então eu estou em muita desvantagem neste livro, neste encontro, mas eu não me importo, porque eu tive muito a aprender. Depois nós vamos fazer perguntas, eu estou com elas na ponta da minha língua, com muita vontade de saber mais do careca de saber. Então foi um encontro para mim muito bonito. Eu escrevo isso no começo do livro. Quando eu cheguei onde é o escritório do professor, lá em São Paulo, primeiro a porta estava aberta. Eu acho que o faxineiro estava limpando, eu não sei, mas foi uma maravilha. É um prédio, os prédios geralmente têm portas trancadas, você tem que pedir, estava tudo aberto. Entrei no elevador, estava ali. A porta, vocês já encontraram isso? Você chega no lugar, está tudo aberto. Aí subi até o apartamento dele, a porta estava aberta. E ele sorrindo me recebeu. Eu falei, pronto, o caminho está aberto. Eu tenho um pouco disso, sabe? Certas superstições. Às vezes eu vou num lugar e está difícil de chegar, tem obstáculos, demora, fica dando volta. Eu falei, alguém não quer que eu vá. Tem alguma coisa que está impedindo. E de repente eu percebi que o caminho do nosso encontro era um caminho que estava aberto. E uma das coisas que eu apreciei muito, que eu até estranhei no começo, mas achei muito bonito, nós nos sentamos de uma mesa entre nós. Eu estava um pouco à sua esquerda, ele estava mais ou menos aqui do lado. E quando eu falava, ele não me olhava. Ele mantinha os olhos baixos, de uma maneira tão respeitosa, de não invadir a minha fala, com qualquer expressão, com qualquer intenção de concordar ou discordar. Se eu não tivesse o contraposto para nele jogar toda a minha incapacidade de autoanálise, o que aconteceria com o meu próprio orgulho? Existe a vaidade de um argentino. O que aconteceria com o meu subdesenvolvimento se eu não pudesse dizer estamos mal, mas o Paraguai
está pior. O que aconteceria com a vida fundamental que eu eleja minha perfeita antítese, meu antípoda, o meu inimigo, porque ele tem uma função que só diz respeito a mim. Para ele eu transfiro toda a minha dor e toda a minha frustração. Aquilo que Sartre chama de má fé, a incapacidade de assumir sua própria liberdade e a transferência dessa liberdade para a culpa alheia. Ora, é de Sartre que saiu a ideia do título do livro. A famosa frase, o inferno são os outros. E por que Sartre diz isso? Não apenas por ser filósofo, mas por ser francês. Ou seja, o inferno é o outro. E através de um debate com a monja, nós trouxemos uma análise um pouco mais budista da ideia de Sartre. A ideia de que o inferno, na verdade, começa conosco. A ideia de que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. A ideia de que não importa o que eu faça, eu vou ter dor, vulcões amorosas, vou ter oscilações econômicas, mas o que eu faço com isso depende da capacidade de traduzir essa dor ou com crescimento ou com inferno, um reforço negativo. E aqui uma coisa que eu contei no lançamento em São Paulo e reforço, uma das coisas que eu queria saber da monja para me melhorar, para que eu pudesse crescer, para que eu pudesse me transformar no homem sábio que eu gostaria de ser um dia, ou morrer tentando ao menos, é porque é que eu era atacado por essa ira profunda quando, com muita frequência, eu batia fortemente a perna na quina da cama. No momento que a minha cama, que tem uma quina encoberta pelo edredom, e eu saio correndo, ou seja, todos os dias, eu bato na quina e imediatamente uma pororoca de palavrões e de ódio brota, em parte pela minha incapacidade de deixar de repetir um erro tão besta, e em parte porque eu traduzo aquela minha dor no reforço através das palavras que diz a escola de Frankfurt, instituem sentido. As palavras instituem sentido. A monja então aconselhou-me, está no livro, que eu sinta a dor, que eu perceba a dor, que eu saiba que a minha perna está doendo. Eu não preciso disfarçar isso. Eu não preciso dizer, obviamente, minha matéria baseada em unidades vivas de células foi ao encontro de uma unidade inorgânica, cuja consistência supera da minha pele, provocando rupturas de vasos sanguíneos e essa dor transmitida ao cérebro. Eu não cheguei a esse ponto. Mas a monja deu o primeiro de muitos conselhos que eu passei a seguir, até porque no dia que gravamos, eu dei uma das piores topadas na cama de toda a minha vida. A monja me ensinou, sinta a dor, sinta que está doendo, faça com a cara, com a voz, dói, mas não transforme isso em palavrões, não transforme isso num esforço consciente. No princípio, o inferno somos nós, porque sou eu que crio essa situação. Feita essa observação que tem me ajudado muito, feita essa observação sobre os pequenos incidentes, eu trago à tona algo que aconteceu há pouco. Excepcionalmente, coisa que nunca faço, tive que ir a um banco de forma rápida para resolver um problema. Era um problema que não implicava a internet. Então tive que ir ao banco, tive que ir à boca do caixa. Eu tinha 20 minutos para ir ao banco, almoçar, tomar banho e pegar o carro para o aeroporto. Eu consigo. The Flash é meu nome. Eu tomei. Eu consigo. Então imaginei 5 minutos no banco, imaginei 10 minutos para almoçar, e imaginei eu voltando e beneficiado com certos detalhes físicos, um banho rápido, e que eu pudesse sair imediatamente. Qual é o principal inferno de alguém que está com pressa, muita pressa? É encontrar um fã. Mas não bastasse um fã, é preciso dizer que eu recebi alguém especial. Era um fã gago. E eu penso, qual poderia ser a pior coisa que me aconteceria hoje? Porque um fã, eu conversaria, faria um autógrafo, tiraríamos uma foto, eu sairia voando.
mas um fã gago que pega no seu braço e começa a tentar pronunciar seu nome por um hiato de tempo de um sofrimento indescritível. E eu, ansioso e rápido, fui ficando irritado e imediatamente comecei a perceber: essa pessoa está se esforçando para comunicar-se comigo. Essa pessoa tem afeto por mim. E eu estou colocando a minha prece como a única instituição no universo. Eu preciso mudar esse sentimento, não de um acidente terrível que vai me tornar impaciente, mas como uma oportunidade para treinar o fato de que meu eu, meu narciso, não ocupa o centro do universo. Que as pessoas são diferentes, que as pessoas têm essa diferença. E tal como eu fiz com a cama, eu passei a fazer com o fã e a ouvir pacientemente, sacrificando para isso naquela sexta-feira o almoço. Não, é bom que eu estou precisando perder peso. Sacrifiquei o almoço e consegui, num pequeno átimo de tempo, numa pequena parcela, dar mais um passo para o crescimento. E transformei o impulso homicida inicial em um impulso de educação, entendendo que qualquer pessoa que represente um obstáculo à minha vontade imediata me ajuda a tirar meu eu do centro de cena. Me ajudou mais reeducando minha paciência do que talvez as pessoas que fazem exatamente o que eu quero. Quem me elogia, quem gosta de mim, reforça minha vaidade. Quem me enfrenta, quem critica, quem representa um obstáculo, são pessoas que estão exercitando uma coisa muito necessária, especialmente para mim. Reconheça-se inserido em uma ordem maior. A cama não conspira contra você. E o fã não ficou esperando a minha chegada. Ele não é parte de uma frente de batalha de gagos para atrapalhar Leandro. Ele é uma pessoa que, como eu tenho defeitos e limites, ele tem seus defeitos e limites. Pequeno espaço, onde você se satisfaça com o pequeno, parte de um todo maior. Como eu, insignificante em relação ao universo, poeira absoluta dentro desse universo, mas com uma vaidade que me torna maior que a Via Láctea. Isso é o desafio. E eu sigo notavelmente isso. Às vezes consigo, muitas vezes não consigo. E essa é que temos, e que eu acho fundamental para que nós cresçamos. Consciência cada vez maior, vaidade cada vez menor, ação cada vez mais voltada ao conhecimento e maior capacidade de viver a diferença. Esse é o desafio que eu, aos 55 anos, continuo lutando. Hoje consegui na maior parte do dia. Ontem consegui todo dia. Domingo foi um desastre. Errei do início ao fim do dia. Tem dias melhores e piores, mas é uma luta. Eu quero ser melhor. E ser melhor não é saber mais coisas, mas é viver com mais sabedoria, evitando o principal inimigo da minha paz, o principal adversário da minha tranquilidade, que é exatamente Leandro Carnal. Tal como o Buda viu na última tentação a ele mesmo, eu tenho que ver em todas as tentações a mim mesmo, espelho da minha vaidade, que não consegue olhar para os outros, mas apenas para si, e tem que eleger o outro como forma de diminuir a consciência de si. Parte desse esforço eu consegui melhorar um pouco, exatamente ouvindo a monja e lendo o texto dela. Parte desse esforço eu consigo lendo e me educando. Se eu vou conseguir mais, é um desejo. Sou perfectível. Talvez tenha alguns anos pela frente. Tenho muita esperança de conseguir, se eu continuar encontrando pessoas que possam me dizer coisas tão sábias e tão equilibradas como eu ouvi da monja Cohen. Muito obrigado. Como diz o professor Karnal, o que eu falo são os ensinamentos de Buda. Eu pertenço a uma tradição religiosa que se chama Soto Zen. Soto é o nome de 2 monges e Zen é uma palavra que quer dizer meditar. O que nós fizemos aqui no início do nosso encontro foi fazer um minutinho de Zen. Sentar-se em Zen se chama Zazen. Za é sentar e Zen é meditar. Eu acredito profundamente que o processo meditativo nos transforma.
Mas não é ele sozinho. Nós precisamos de ensinamentos, nós precisamos de alguma coisa que nos estimule nessa prática. Porque senão nós podemos entrar numa sala, ficar todos quietinhos e cada um pensando uma bobagem diferente do outro. Né? Tem uma história antiga que entra um visitante, vê um mosteiro no Japão, e os monges todos sentados em meditação, muito quietos, e ele está passando com um abade e pergunta para um abade, mas que maravilha, seus monges estão tendo pensamentos elevados, de grande sabedoria. Ele diz, não, aquele está pensando no que ele comeu, aquele outro está pensando na briga que ele teve com o outro. Porque se não é porque nós estamos no local de prática de meditação, ou porque nos transformamos em monges, que nós nos tornamos pessoas melhores que os outros. E às vezes eu represento um arquétipo. As pessoas olham para mim e falam monja, e de novo elas acham a monja a mestra perfeita. Ela é tão calma, para mim é a mesma coisa, essa expectativa deste ser tão maravilhoso, supremo, calmo, e a coitadinha da minha aluna que está ali, ela é testemunha das minhas impaciências. Eu exijo muito, não só de mim, mas de quem está perto de mim. Eu espero que as pessoas que estejam me atendendo estejam muito despertas. Que elas estejam tão despertas, não é espertas, mas que percebam tudo o que está acontecendo e sejam capazes de uma ação muito assertiva no momento certo. Aliás, eu espero isso de todos vocês. Eu espero isso do mundo. Eu espero que a maior parte da população do planeta acorde, desperte. Primeiro que perceba que a vida é extraordinária, que não há nada pelo qual matar ou morrer. Nada pelo qual matar ou morrer. Isso meu pai me ensinou quando eu era uma jovem jornalista e que meus colegas estavam indo para a clandestinidade, alguns deles, e que ele dizia assim, lembre-se de Galileu. Não sei se vocês sabem a história do Galileu. Era um homem interessante, ele descobriu que a Terra girava. Mas aí a Inquisição, creio que foi a Inquisição, não? Ele chegou e disse assim, você tem que assinar um documento que a Terra não gira, senão nós matamos você. Assino qualquer coisa para me matar, não, eu assino. Ele assinou e quando acabou de assinar ele disse, mas que gira, gira. E este é o exemplo que meu pai na minha juventude me disse, não há nada pelo qual matar ou morrer e que eu sigo fielmente. Que ensinamento maravilhoso. Não há nada pelo qual matar ou morrer, não há nada pelo qual você insultar o outro. Não há nada pelo qual você querer o mal do outro. Não há nada pelo qual você queira vingar-se de alguém ou manter rancor de alguém. Eu tenho pessoas que vêm praticar comigo muito rancorosas, porque meu pai não me tratou bem, porque a minha madrasta não foi assim. Meu pai não foi fiel à minha mãe. Tenho raiva do meu pai, mas isso não tem nada a ver com a fidelidade do seu pai. Isso é uma questão de casal, de marido e mulher, se ela aceitou ou não aceitou, se ela sofreu ou não sofreu. Mas ele era um bom pai para você. Você carrega esses genes em você. Você agradece por esses genes que fazem de você um ser humano. E que coisas boas teria este homem que deu a você alegria, contentamento, que cuidou, te deu comidinha na boca. E por que eu guardo um rancor, que era um rancor da minha mãe? A minha mãe não foi uma esposa feliz como meu pai, mas ele pode ter sido um bom pai para mim. E vice-versa. Uma das coisas que acontecem muito em casais, quando se separam, ou mesmo não separando, brigam pela educação do filho. Esses dias uma jovem veio falar comigo, tem uma filhinha de 1 ano e meio. O casal está quase se separando, porque ela quer colocar a criança numa escola inglesa. E o marido quer colocar numa escola Waldorf, numa escola moderna, crianças com o pé no chão, brincando de qualquer jeito com galinhas, com bichinhos. E ela quer um treinamento muito rígido. E o que eu disse a ela? A criança pode brincar descalça à vontade, agradeça seu marido que quer assim. Quando ela for maiorzinha, você pode pôr nessa outra escola. Mas ela tem 1 ano de idade, nem está indo para a escola ainda. E já estamos brigando de que maneira vamos educar essa criança. Nós mudamos. E quando cada um de nós se solidifica muito num ponto de vista, se congela num ponto de vista e diz o meu lugar é certo, o que eu penso é certo e o que o outro pensa é errado. Imagina um casal lindo, eu fiz o casamento deles há alguns anos atrás. São jovens, bonitos, saudáveis,
estão brigando porque tem uma filha. Uma bênção ter uma menininha em casa. Já estão se preocupando que tipo de educação vamos dar ao bebê. Vamos permitir que este bebê se manifeste. Vamos descobrir no seu processo de crescimento quais são suas tendências e características. E não é isso que casais brigam? A mãe põe o casaquinho, o pai tira. Por que tanta roupa na criança? Não é assim. Precisa agasalhar a criança, diz a mãe, o pai tira. Às vezes é o contrário. O pai põe casaquinho, a mãe tira o casaquinho. E brigam pelos filhos, depois pelos netos. Que maravilha! Imagine criar um estado de harmonia em que esses dois aspectos, tanto mais rígidos de uma educação com muita disciplina, que é importante termos disciplina se queremos fazer alguma coisa no mundo, e ao mesmo tempo uma liberdade dentro dessa disciplina. Não uma disciplina que nos amarra, que nos condena a andar durinhos assim, apertadinhos, mas uma disciplina que nos dá liberdade. Quando aprendemos a guiar o carro, por exemplo, quem guia carros com marcha, eu aprendi no carro com marcha, era muito complicado. Vocês lembram disso? Tinha 2 pedais. Acelera 3, né? 3 pedais. Aceleração, uma que chama embreagem e um câmbio. Que difícil. Numa ladeira, nos faziam parar na ladeira para pôr aquela primeira marcha. E para começar a ir soltando um pé e apertando o outro, não dava certo. O carro ia para trás, eu morria de medo, meu coração palpitava. Como é que eu vou conseguir fazer esse carro me obedecer? Aprendemos. Hoje em dia nós podemos guiar carros, até nos proíbem, né? Usando celulares, não façam isso. Comendo, não façam isso. Tem uns que ficam fumando com o cigarrinho para fora da janela 3 vezes, não façam isso. Mas ficou tão natural que você não pensa mais. Então a disciplina, essa regra que nos ensinaram tem que ser desse jeito, senão não funciona. E que a gente lutava quando deve ter outra maneira de fazer um carro andar, descobrimos que não tinha. Então nós aprendemos a apreciar a disciplina que nos leva a fazer coisas que sozinhos não faríamos. E obedecemos certas regras e princípios que no começo parecem absurdas e impossíveis de acontecer, e elas dão certo. Mas não ficamos, quem já guia depois de alguns 5 anos, 10 anos, já não se preocupa mais no movimento dos pés e da marcha. Você ouve o carro, você se torna o carro. Um bom motorista é aquele que ouve o motor do seu carro, que sabe a necessidade de mudar a marcha, não porque alguém te disse, mas porque você sente o movimento. Isto nós podemos fazer em quase tudo na nossa vida. Quando você sai de você, como diz o professor do nosso eu, que o Freud vai chamar de ego. O ego é importante, nós temos uma coisinha em nós que nos diferencia uns dos outros, mas ele não é o dono da casa, ele não é o chefe do pedaço. E às vezes ele quer mandar no pedaço todo. Então ficamos vaidosos, rancorosos, enraivecidos, porque tem esse aspecto em nós que a minha individualidade é mais importante do que o dos outros. Aí paramos os carros em fila dupla e atrapalhamos o trânsito de toda uma cidade, porque eu estou fazendo uma coisa importante, que é pegar meu filho, meu neto, meu bisneto na porta da escola. E os outros, eles podem esperar. Percebe? Quando a gente fala de meditação, um pouco que ele disse, eu não concordo, é dizer que nós meditamos para conhecer a nós como uma entidade separada do resto, que não é social. É o oposto disso. Eu falo de saúde física, mental e social. E a meditação pode nos dar mais saúde. Eu gosto muito da palavra de santidade. Nos torna sãos. A palavra estar são é estar com sanidade. Sanidade física, mental e social. Então não é uma pessoa que se tranca numa sala e faz meditação e fica muito tranquilo e fica de bem com o mundo e sai por aí dizendo, está tudo bem, eu estou tão tranquila, eu sou uma pessoa pacífica, nada me atrapalha nem me incomoda, que bonito que é o mundo, que lindo. Não é isso. É como que eu percebo em mim aquilo que existe em todos nós.
A vanitas vanitatis per homine vanitas era uma frase que meu avô era professor de latim, então meu pai adorava falar latim na mesa. Era sempre na refeição essa conversa. E uma delas é essa: vaidade das vaidades é tudo vaidade. As pessoas perguntam para mim: a senhora não tem vaidade porque é careca? Tenho. A minha careca eu gosto quando ela está bem brilhante. E no mosteiro a gente ficava olhando quem tinha careca mais bonita. Tudo acaba sendo. Está tudo ligado a isso. Olha a minha carequinha, eu raspei direitinho hoje. Até isso. Nós perguntamos os nossos hábitos monásticos. Imagine que Buda dizia que o seu hábito monástico deve ser feito de trapos, daquilo que foi jogado fora, porque aquilo que ninguém quer é puro, não tem desejo nenhum. Você pegar panos que foram jogados na Índia, jogava-se no lixo, na rua, até hoje era na rua, e os monges, caberiam os monges colher esses pedaços de panos, e aqueles panos que ninguém quer, né? Que foi ruminado pelo boi, roído pelo rato, que cobriu o defunto, com que tenha pus, que tenha sangue. Então esses panos impuros chamados eram para ser pegos, recortados, costurados em pedaços e feitos seus mantos de vestir. E às vezes nos davam, isso lá no passado, lá na Índia antiga, tecidos brocados. E havia monges que gostavam muito dos tecidos brocados. E Buda dizia: não usem os brocados. Mesmo que você pegou um pedaço brocado, pegue só um pedacinho dele, não faça dele a maioria. Essa preocupação. E havia um monge, uma vez eu estava no mosteiro, no Japão, fazendo a minha graduação, e um dos monges, um jovem monge, monges também são muito vaidosos dos seus hábitos, das suas roupas. E o meu professor, eu havia lido um livro, que quando você tem a transmissão do dado, quando o professor vai lá e reconhece que você está apto a ser uma professora também, eu tinha lido nos livros clássicos que o professor queria dar um manto para a pessoa. E eu fui lá para o meu professor, porque ninguém mais faz isso hoje em dia no Japão. Mas eu cheguei para ele e disse assim: o senhor tem que me dar um manto. Ele falou assim: eu tenho que dar um manto? Eu falei: não, está lá no livro. Ele ficou um pouco atrapalhado, pegou um manto velho que ele tinha e me deu esse manto velho. Ele até me deu um manto que tinha uma mancha, deu um paninho que a gente pôs no chão para fazer reverências até o chão, estava até manchadinho. Foi esse que ele me deu. E eu fiquei muito feliz. Quando eu chego nesse mosteiro com outros monges e tal, chega esse jovem para mim e diz assim: o seu manto é de seda pura. Eu falei para ele: não, ele é funzoe, ele é de trapos. Porque não é a questão da seda pura ou não seda pura. Não é o pano sintético ou algodão, o que for. O que cobre você. O que representa aquilo que cobre você. O que você escolheu para se vestir hoje. A gente escolhe, consciente ou inconscientemente. E tem a ver com os nossos estados mentais. Por isso esse conhecer a si mesmo é muito importante. No Japão tem meninos que eles cortam os cabelos, aqueles sacam o cabelinho assim para cima, pintados de azul, se vestem com botas pesadas, correntes penduradas pelo corpo, e quando entra uma senhora no trem, aumenta, expande a nossa consciência. Então eu não tenho que brigar com vocês, porque eu posso dizer: eu estou vendo, do meu lugar, eu estou vendo uma sala com muitas pessoas sentadas, vocês são roupas coloridas, tem homens e mulheres, e não distingo muito quem está lá em cima. E você que está lá em cima diz: não, monge, a senhora está enganada. Eu vejo várias cabeças pelas costas e vejo um palco com 2 pessoas sentadas. E nós vamos brigar, porque eu digo: não, está errado. Eu estou vendo certo e você vai dizer: não, eu é que vejo certo. Mas se de repente nós percebermos que existem maneiras diferentes de olhar a mesma situação, de estar presente no mesmo lugar, nós vamos começar a adentrar o que se chama a cultura da não violência. E não tenham medo, porque você não vai perder nada. Nós temos medo de perder aquilo que criamos como nossa identidade. Eu sou assim. Eu não posso perder o que eu sou. Eu construí isso com tanta dificuldade. Como é que eu vou largar isto? Porque se eu largar, eu não vou saber quem eu sou.
Eu pensava de uma maneira, agora estou pensando de outra. Eu adoro pensar de formas diferentes. Adoro encontrar pessoas que me mostram pontos de vista diferentes. E por isso eu gosto muito de um mestre que é do século XIII no Japão, que chamava-se Eihei Dogen. Eihei quer dizer paz eterna. Dogen, a fonte do caminho. Porque ele escreve de tal forma que ele começa a te apresentar um ponto de vista e fala, já entendi. Na hora que você fala, já entendi, isso não é. Tem outra maneira. Aí ele te mostra outro caminho. Aí você vai indo bem alegrinha. Agora eu entendi. Não é. Aí ele volta para o primeiro. Então, é riquíssimo isso. E nós temos a oportunidade de conversar com pessoas que pensam de forma diferente da nossa. Sem precisar brigar com elas. Sem dizer que elas são burras, ignorantes, imbecis. Eu às vezes solto essas palavras. Coitadinha da monja Reishin que está ali. Mas eu falo brincando. Que era uma brincadeira que também meu pai fazia conosco. Que era até um estímulo carinhoso, dizer, sua burrinha. Ele estimulava muito, ele achava bonito mulheres inteligentes. Ele não queria que a gente aprendesse as artes do lar. Costurar, cozinhar, ele desestimulava muito. Ele nos apontava, aquela é uma advogada, aquela é uma escritora, vamos dizer, isso é bom. A minha irmã foi ser médica e eu fui ser jornalista e acabei virando monja. Uma coisa que ele era muito contra qualquer monasticismo. Meu pai era absolutamente ateu e contra qualquer forma de experiência religiosa. Com meus 13 anos, quando eu quis virar monja, eu estudava no colégio de freiras. Meu pai disse, todo medo ser freira. Eu falei, nossa, papai. Mais tarde eu quis estudar filosofia, disse que é absurdo, vai ser o quê? Professora? São todos professores da minha família. Meu avô, meus avós eram professores, meu pai professor, não serve neste país. Aí eu falei, então eu vou estudar teologia, que foi pior ainda. Então eu fui muito desestimulada, e coitadinho dele, eu fui virar monja zen budista. E ele então, quando eu voltei ao Brasil, ele às vezes, eu estava num templo lá na Liberdade, ele vinha me visitar e disse assim, posso oferecer incenso? Eu falei, ofereça, papai, é a maneira que a gente faz aqui no templo. Eu posso fazer um pedido? Eu falei, pode. Eu nunca soube o que ele pediu, mas ele ia lá muito timidamente até o altar, punha um pouquinho de incenso e teve que suportar a monja filha que foi fazer tudo o contrário das suas direções. Mas teve um momento importante. E eu acho isso importante, porque Buda diz, você só pode tomar votos monásticos se seus pais, vivos ou mortos, concordarem. Meu pai era contra, mas depois ele mudou. Mas houve um momento em que ele fazia muitas piadas, e a maneira dele, e às vezes fazemos isso, de você destruir um pensamento, de você fazer uma discriminação e de manter o preconceito vivo, é fazer piadas. Vamos falar dos judeus, vamos falar dos nordestinos, vamos falar dos sulistas, vamos falar das pessoas com deficiências. Nós estamos diminuindo e sendo preconceituosos, então cuidado com suas piadas. E meu pai era muito hábil nisto. E um dia estamos na sala e ele fez uma piada sobre Buda. E eu não ri. Apenas isso. E meu pai também era um homem inteligente e sensível. Nunca mais fez nenhuma piada sobre aquilo que era sério e importante para mim. Nós só convencemos nossos pais quando nós estamos convencidos, porque eles estão dentro de nós. Então, seja qual for aquilo que você quer fazer na vida, você tem que ter um convencimento muito profundo de que isto é bom para você, mesmo que às vezes vá contrário a ideias das nossas ancestralidades. Mas vai ser benéfico, vai beneficiar o maior número de pessoas, não a você, como um ser separado. Como é que eu, me transformando, eu transformo as pessoas à minha volta? Como é que eu me torno um átomo de paz no mundo, se eu quero a paz no mundo? Se um átomo só, lembram-se disso da bomba atômica, é um átomo que você transforma cada um de nós, cada palavra, cada gesto seu, cada pensamento seu.
E você vai começar a espalhar isso à sua volta. Não tem rancor, não tem raiva. E a raiva vem igual a você. Nós somos semelhantes. Não só porque o seu cabelo é mais comprido que o outro, mas nós somos pessoas semelhantes. Pertencemos a uma única família chamada família humana. Biologicamente, 2 seres podem se acasalar e seus filhos podem ter filhos. Isso se chama família. Nós pertencemos a uma única família, família humana. Por isso nos reconhecemos no outro. E às vezes o que nós não gostamos em nós e vemos no outro, criticamos o outro. E aí você volta a olhar para você. Isto que me incomoda existe em mim? E como que eu estou cuidando desse meu aspecto? Sem exageros. Como eu sempre digo, a pessoa boazinha é insuportável. Não sejam bonzinhos, sejam adequados. Adequação significa sabedoria. Sabedoria não é uma coisa assim. Ai, sabedoria, sabe? Sabedoria é compreensão clara da realidade. Compreender o que está acontecendo e atuar de forma assertiva para que seja melhor ou maior número de seres. Então convido vocês, pelo nosso livro, a perceber que esse inferno que a gente cria em nós e que nós podemos estar num outro lugar que não é infernal, que o sofrimento, as insatisfações existem. A vida nos dá muitas flechadas. Você não precisa pegar outra flecha e ficar como em cima dessa e causando em você mais dificuldades do que aquelas que já vêm naturalmente. Mas ser mais leve com você, com o mundo, com a sua vida. O que o meu mestre dos Estados Unidos, que me ordenou, dizia: aprecie sua vida. E seja bem-vindo, seu bebê. Nossa Senhora. Eu acho que um dos pontos mais bonitos dessa convivência da diversidade é exatamente perceber que todas as tradições religiosas monoteístas que vicejam no Ocidente partem do pressuposto que a meditação é um encontro com um ser superior que lhe indica o caminho que ele criou e que dá sentido e vetor à sua existência. Assim meditam islâmicos, assim meditam judeus, assim meditam cristãos. Existe um ser criador de tudo, ordenador de tudo, e eu possuo uma alma imortal, chamada a esse ser por sua natureza, já que em Gênesis lemos: fomos criados à imagem e semelhança dele. Isso é muito difícil quando eu falo de religiões para grupos. É muito fácil explicar cristianismo, islamismo e judaísmo. É fácil, inclusive, explicar satanismo. É fácil explicar ateísmo, mas as pessoas esbarram no budismo. Exatamente porque a inexistência desse Deus criador e direcionador de tudo, a inexistência de um código absoluto que estabeleça o que é pecado sobre todas as coisas, mas a liberdade de traçar um caminho que pode ser mais breve ou pode ser mais longo, leva, e eu quero exatamente fazer desse ponto de partida uma primeira pergunta à monja. São Francisco Xavier, jesuíta amigo de Santo Inácio de Loyola, recebeu uma missão do seu melhor amigo, uma missão simples, simpática: converta a Índia, a Indonésia, o Japão e a China e volte. Uma missão fácil, absolutamente passageira. E Francisco foi, ele é o padroeiro dos missionários, festa 3 de dezembro, e ele foi até Goa, depois ele foi às ilhas Molucas, chamadas na época, depois ele foi ao Japão, e no Japão ele teve contato com o budismo Zen. E ele escreveu uma carta para Inácio em Roma dizendo: os monges Zen do Japão são muito santos, levam uma vida moderada, praticam a castidade, buscam a humildade, são pessoas de vida absolutamente exemplar, porém não têm Deus e não acreditam na alma. Para Francisco Xavier, nessa famosa carta que está na Monumenta Missionária Pedagógica Jesuítica, não ter um Deus criador
não ter alma imortal tornava esses monges tão distintos que não era possível praticar ali a conversão ao cristianismo. Porque não se tratava de um paganismo ou de um politeísmo, onde era fácil para a mente cristã trazer para o cristianismo essas aparentes inversões da crença, mas se tratava de uma outra concepção do mundo, que, como notou a monja ao início, ao falar da meditação, era oposta, diferente e de outra natureza daquela do Ocidente. A rigor, um budista não é um ser empenhado em ser missionário, como é, por exemplo, um islâmico ou um católico. Não chega a negativa do missionário, mas tem que haver mais esforço daquele que quer se tornar budista. Como fazem os judeus que devem um rabino rejeitar pelo menos 7 vezes alguém que queira se tornar judeu, para saber se a sua vontade é firme. Diferente de um pastor pentecostal ou de um padre e que diz: gostaria de me converter e já estou dentro da igreja, já sou bem-vindo às práticas da igreja, porque são religiões missionárias, rigorosamente missionárias. E apesar do budismo se expandir através inclusive de missionários, o grande objetivo budista não é a conversão de todos. Na palestra do Dalai Lama no Mosteiro de São Bento, que eu tive a oportunidade de ver em São Paulo, alguém perguntou sobre conversão. O Dalai Lama, muito tranquilo, tradição lamaísta, disse: não se convertam, muito difícil. Vocês são ocidentais, o eu é muito forte. Não, evitem, fiquem no cristianismo. Fiquem. Porque exatamente o Dalai Lama entendeu que havia ali uma tradição e que para eu superar, não era só superar uma concepção de vida e de mundo, mas era superar uma crença no seu próprio eu imortal, tão importante, que um autor que eu gosto muito, Boris Fausto, ao escrever a sua biografia, O Cruz do Bronze, ele comentou que um outro amigo ateu, como ele, disse a ele: quem morrer primeiro, vai lá em cima e volta para dizer se tem Deus ou não. E o Boris escreve: que coisa curiosa, talvez não haja Deus, mas eu sou imortal e posso voltar. Essa é uma crença muito contemporânea. Esse esvaziamento proposto pelo budismo, dessa crença na imortalidade da alma, nesse sentido absoluto, que levou a primeira tradução francesa de textos budistas, em 1674, a traduzir nirvana por céu, que é um equívoco absoluto. Mas era a palavra, Le Ciel, que mais se aproximava da compreensão do tradutor, como os tradutores dos textos egípcios traduziram Ka por alma, e como os tradutores dos textos hindus, os ingleses, pela primeira vez, disseram que Atma, em língua hindu, era alma também. Não tem o mesmo sentido, não tem a mesma direção, não tem o mesmo vetor, mas é uma relação que a gente chama em antropologia de alteridade. Então estamos diante de uma pessoa adepta de uma convicção, ou adepta de um método, ou adepta de uma filosofia que elimina a ideia de sentido absoluto, alma imortal e Deus direcionador. A pergunta que fez Umberto Eco, ateu, ao cardeal Martini, no livro Em que creem os que não creem, eu posso traduzir agora para a monja de uma outra forma. Não entre um ateu ou um crente, não entre um ateu e uma pessoa religiosa, mas a pergunta é: se não há um Deus absoluto que determine o que é certo e errado, se não existe uma alma imortal para tudo, que haja uma ética absoluta, e que não há um Deus que proporcione essa ética absoluta. A pergunta que Umberto Eco, ateu, fez ao cardeal: de onde um budista tira a luz da ética? De onde tira o guia do moral, já que o nada é um conceito mais próximo do budismo do que o tudo, religioso e divino? Já que, como foi dito, seu próprio mestre do século XIII, que a senhora me deu um livro dele, um livro bom de ler, porque uma página está em japonês e a outra em inglês, então é bom que você só lê metade. A parte em japonês eu fico colorindo, não entendo absolutamente nada. De onde, se o método é desdizer a etapa anterior, para demonstrar que a crença na verdade, aquela que está entre os cristãos, em João 8,32, conhecereis a verdade, não uma, mas a verdade, e a verdade vos libertará. Como eu contraponho esse movimento monoteísta e sólido de crença numa moral para a prática
prática budista de que o caminho é feito pela própria pessoa. Que até, aprendi no Butão, no céu dos deuses tem um Buda e tem inveja e ambição. Um dos possibilidades dessa consciência após a vida, no céu dos deuses tem os animais, tem os demônios, tem no céu dos deuses, tradição lamaísta do Butão, existem também demônios, inveja e um Buda para os deuses, para que eles também se iluminem. Como disse o Buda, ele não é um deus, ele é aquele que acordou. Eu sou aquele que acordou. E se Buda acordou e o caminho é previsto para todas as pessoas, de onde um budista tira seu guia de ação, sua norma, a luz da sua moral, a ética, aquela que um cristão atribui ao decálogo, as virtudes que estão em Mateus 5, 6 e 7, o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, as regras claras e fixas, que Jesus vai cobrar, como diz em Mateus 25, no dia do juízo, separando em direita e esquerda, e pintado por Michelangelo até 1541 no fundo da Capela Sistina. De onde um budista, monja, tira a luz da razão? De onde um budista tira a luz de uma ética? Se cada um constrói o seu caminho, o que me impede de ser uma pessoa imoral, agressiva ou até assassina? A lei da causalidade. Quem conhece a causalidade conhece o Dharma. Nós sabemos que tudo que existe tem uma causa e uma condição para que se manifeste. E as causas e as condições estão todas entrelaçadas. O que é causa de alguma coisa é condição de outra e efeito de uma terceira. Então é como se fossem fios luminosos que se entrelaçam. Isto é uma expressão do que é a vida e a natureza de todos nós. E que em cada intersecção há uma joia que emite luz em todas as direções. E você é a vida dessa joia. Eu gosto muito de um monge do século VII na China, que era um homem semi-analfabeto, era um pescador. O pai dele caiu nas águas, ele não conseguiu salvar. Ele acaba sendo monge. Os monges, como também nas outras tradições, os mosteiros eram os literatos, eram aqueles onde vão sair as faculdades, as universidades, onde ficavam estudando, eram geralmente os nobres, os aristocratas. Este é um homem muito simples, muito pobre, que não sabe ler e escrever direito, ele vai se tornar um grande abade. E vem pessoas de toda parte perguntar a ele qual é a essência do ensinamento. Ele diz, tudo que existe é uma joia arredondada que não há dentro nem fora. E você é a vida dessa joia. O que você faz, o que você fala e o que você pensa mexe na trama da existência. Como que você está mexendo nisso? Porque o que você fizer vai voltar. O que você jogar nesse universo vai voltar para você. O que você está colocando aqui? É a lei da causalidade. Mas não é tão linear como nós imaginamos e pensamos a causalidade. Disto vem isto e vem aquilo. Sim, de certa forma sim, mas está recebendo inúmeras influências. Então nós, cada um de nós seres humanos, não somos o centro do universo. O que me atrai muito é isso, não é o antropocentrismo. Nenhum ser humano é o centro. O ser humano não é o centro da criação. É uma das formas de vida. E essa forma de vida só existe porque existe um equilíbrio com as outras formas de vida. Nós não poderíamos existir se a barata não existisse. Estamos todos interligados, interrelacionados a tudo e a todos. E o que nós fazemos mexe na trama do universo. Por mais pequeninos que sejamos, por mais poeira cósmica que sejamos, esses seres insignificantes humanos, a maneira de falar, de pensar e de agir mudam a realidade. Somos corresponsáveis por aquilo que estamos vivendo. A responsabilidade não é só nossa, mas disse todo. Por isso que eu disse que é alguma coisa também social. O que está acontecendo no mundo está acontecendo comigo e com a minha participação. Porque na hora que eu modifico a minha participação, eu começo a modificar a participação do meu entorno. Então eu posso falar de uma ética no sentido de que eu faço o bem pelo prazer de fazer o bem, porque isso me faz bem.
Porque é agradável para mim fazer coisas boas. Porque quando eu faço coisas que beneficiam o que está à minha volta, eu sou beneficiada, porque eu sou esse todo manifesto. Veja bem, não somos um pedaço do todo, uma parte do todo. Cada um de nós é o todo manifesto. Se o todo não estiver manifesto ou nada, assim como é, eu não existo. Eu não sou um pedaço de alguma coisa. Cada um de nós é a manifestação de tudo que existe, de toda essa trama cósmica, de todos os planetas, de toda a Via Láctea, de tudo que hoje se chama até de pluriverso e não mais de universo. Nós somos a manifestação deste todo manifesto. E como é que você se manifesta então? Vai se manifestar com o euzinho pequenininho? Nós dizemos, o nosso princípio é acordar com o que a gente chama o nosso eu verdadeiro, que é o eu não eu. O eu que não é preso ao ego, que não está aprisionado pelos nossos apegos e aversões. Como é que eu me liberto dos meus apegos e aversões? Conhecendo, sabendo quais são. E como é que eu lido comigo? Não como é que eu vou dizer, eu vou apagar isso em mim. O que eu falo da gente ensinar criancinhas a meditar é perceber. Olha a minha vaidade, que legal, o ser humano tem vaidade. Mas eu vou desenvolver isto ou vou perceber que é um aspecto da minha personalidade. Não vou fazer o errado porque eu vou ser julgado por alguém que vai me condenar. Vocês sabem que para nós existe inferno, sim, existe purgatório, existe tudo, é uma delícia. Só que não é permanente. Conforme o karma produzido é o tempo que você fica. Tem uma história que eu gosto muito, era um homem muito mau. Aquele malvadão, que não podia ver um bichinho que ele pisava em cima, ele matava as pessoas, era uma fera. Um dia ele estava andando e ele não pisou numa aranha que estava no chão, era pequenininha. Ele teve um gesto, um momento de não vou matar essa aranha. Talvez achando eu sou mais do que ela, não preciso. Morreu, para onde vai, também tem inferno, foi o inferno bem gostosinho, tem inferno frio e quente. Ele estava lá no inferno, em grandes sofrimentos, quando de repente ele ouviu falar assim, psiu, psiu. Ele olhou e tinha uma aranha pequenininha assim, dizendo, olha, se você quiser sair daqui, você fez uma boa ação, você pode sair. Ele disse, mas o seu fio é muito fininho. Não, mas é forte, porque uma ação boa, e aí vem entrar de onde veio bem, uma ação benéfica leva você à salvação, à libertação. E ele, muito faceiro, vai começar a subir esse vizinho. Só que as outras pessoas que estavam ali no inferno falaram, opa, veio uma saída, vamos nós. E ele, subindo, viu que os outros vinham, ficou com medo que o fio arrebentasse e começou a dar pontapés. Aí rompeu o fio. A oportunidade dele sair acabou. Mas nada é eterno no budismo. A primeira coisa que se fala, não é nada fixo nem nada permanente. Então, como é que pode ter uma alma eterna e permanente num mundo em que nada é permanente? Eu estive em Goa e eu pude ver, temos uma múmia de Francisco Xavier lá, e temos outra coisa interessante em Goa. Tinha um altar, um templo, uma igreja católica, lá no sul da Índia, e nessa igreja tinha uma porção de ossinhos ali no altar. A gente senta, antigamente, lembra, a gente ficava lá para fazer comunhão, a gente ajoelhava assim, naquele lugarzinho, não sei como chama, tinha uma porção de ossinhos. E eu falei, de quem são esses ossinhos? Ah, são de pessoas santas. Eu falei, mas por que eles são mártires? São mártires. E por que são mártires? Eram, não sei se eram jesuítas, né? Acho que eles vieram aqui e viram a população muito magra, com muita fome, e disseram, vamos matar um boi. Mas para a Índia o boi é sagrado. O boi é a condução de Krishna, que é uma deidade. E ninguém come carne de boi. Come porco, galinha, gato, mas boi não come. E os religiosos cristãos foram mostrar para os budistas e para os hinduístas que ninguém ia ficar, morrer, que as deidades não iam fazer mal a eles e que eles iam sair da fome se comessem o boi. E fizeram um bom churrasco. Viraram todos mártires. Era acho que uns 16. Então, existe uma coisa
que a gente percebeu também, outra coisa que aconteceu no Japão, quando Francisco Xavier vai lá e tem os jesuítas, que eram grandes comerciantes, fazendo comércio com a Europa principalmente, e houve um senhor, um shogun, que sentiu muito prazer em receber, ele tinha muita curiosidade. Temos até o primeiro monge que foi morar no Vaticano, um japonês, uma coisa raríssima naquela época. Aconteceu só uma coisa: quando mudou o governo, ele já não queria mais isso, então por isso foram perseguidos e mandados embora. Mas mais do que isso, tinha uma coisa interessante, que dizia-se assim: quem não conheceu Jesus não vai para o céu. E os japoneses disseram: vocês estão dizendo que os meus ancestrais estão todos no inferno? Não estão, não. Meus ancestrais, não, nenhum deles ouviu falar em Jesus. Então eu não aceito uma religião que vai dizer que quem não conheceu o seu representante não está no céu, porque os meus ancestrais também. Eu rezei para eles, e nós rezamos, budistas rezamos, e falam para mim: mas para quem a senhora reza se não tem Deus? Aí eu rezo para Buda, para os Bodhisattvas, para os seres iluminados. Nós dizemos assim: vocês seres que conseguiram superar tantas dificuldades, que me deem clareza para que eu supere as minhas. E padres do deserto. Encontrei um padre do deserto que conseguiu uma licença especial para passar um tempo no nosso mosteiro. E nós conversando com ele, ele disse assim: nós não rezamos pedindo coisas a Deus, porque nós acreditamos em Deus. E nós não acreditamos que Deus é onipresente, onisciente. Se ele é onipresente, onisciente, quem sou eu para dizer para ele: você não está vendo eu aqui? Olha a minha vontade, faz isso para mim que eu te faço uma coisa de volta. Percebe que bobagem é essa para uma pessoa que é profundamente religiosa? Ele diz assim: nós oramos. Autoridade especial e centralizadora muito forte no catolicismo, que estabelece qual é a visão de você ver a Deus. O que é um herege? A palavra vem do grego aereses, aquele que escolhe. Aquele que escolheu algo, escolheu pensar de forma diferente. Durante a maior parte da história da Igreja Católica, o pensamento distinto é um pensamento herético. É um pensamento distante, diferente, que deve ser combatido. Porque o lema da Inquisição não é mata e tortura, mas misericórdia e justiça. Todos os instituidores de sentido ligados ao poder colocam lemas elevados para traduzir uma vontade política. Então não é à toa que Nietzsche no século XIX diz que o último cristão morreu na cruz e que não havia nada depois dele, que a decadência começa com os evangelhos. A Igreja Católica, a partir do Concílio Vaticano II, e hoje estabelece que qualquer batizado trinitário, ou seja, feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sejam válidos. Mas esse é um movimento recente. Esse é um movimento de uma outra visão. É essa igreja que se transforma e que busca outros sentidos. E claro, especialmente a um padre, o zelo pela ortodoxia, orto, certo, correto, doxa, opinião em grego. O zelo pela ortodoxia, o zelo para tentar estabelecer um sentido, apenas um sentido. Todas as expressões religiosas do mundo têm tentações de poder. Nesse momento, em Myanmar, há um monge chamado Bin Laden budista, que prega o extermínio da importante minoria rohingya e passa com as ruas com megafone, já foi capa da Time, pelas ruas pedindo a morte e a destruição da minoria islâmica de um país oficialmente budista, que é Myanmar, antiga Burma, Birmânia. É um exemplo de que, independente do pacifismo de todas as religiões, toda junção com o poder tem um resultado desastroso. Toda vez que a religião se transforma em um projeto de controle, ela se transforma também em um objeto de exclusão. E isto é muito importante para muitas religiões. Ou como diz uma pessoa na minha fanpage: Jesus é legal, o que destrói é o fã-clube. O problema é um pouco esse, que Dostoiévski imaginou
naquele conto dentro do Encontro dos Irmãos Karamazov, o conto sobre o cardeal inquisidor, o grande inquisidor, e que um cardeal em Sevilha, em 1590, assiste à segunda vinda de Jesus e decide prendê-lo e queimá-lo, porque o Jesus real atrapalha o projeto da igreja. Ele acusa Jesus de ter feito uma religião para meia dúzia e ele, cardeal, fez uma religião para as multidões, com culpa, penas, contribuições e pecado. Esse é permanentemente a denúncia de Jesus contra fariseus que se acham detentores da virtude, contra saduceus que são insensíveis socialmente e denunciando os doutores da lei, aquele que se apropria do ensinamento e passa a se considerar a pior coisa para uma pessoa realmente religiosa, passa a se considerar um homem de bem. Não há nada mais perigoso no mundo que um homem de bem. É ele que vai fazer chacina, ele que vai apoiar, ele que vai querer pena de morte para que o bem triunfe. Em nome da violência, em nome do narciso e do poder, em nome do bem e da virtude, são cometidos os piores crimes de toda a história. Se eu me reconhecesse um homem limitado e pecador, eu não cometeria os desvarios que um homem de bem pode cometer, porque todos os assassinos em história, como os nazistas, só fizeram o que fizeram em nome de um bem maior, a ideia de que purificariam a Alemanha se retirassem os indesejados. Os grandes genocídios são em nome do bem, da ordem de Deus, da convivência com a virtude para atingir um mundo melhor. Nada mais perigoso que uma pessoa que se considera virtuosa. Então, essa é uma relação que daria horas e horas de debate histórico, que é fundamental, mas o nosso tempo ele já se esgotou há bastante tempo. E nós temos que passar à etapa seguinte. Eu queria mais uma vez agradecer a essa honrosa presença de vocês, a essa plateia generosa, a essa capacidade de ouvir e conversar conosco, porque individualmente cada um está redarguindo, respondendo, aprofundando, concordando ou dizendo que bobagem que o Leandro disse. E essa é uma forma de diálogo. Não tenham gurus, não sejam minions, não busquem um malvado favorito, pensem por vocês, sejam autônomos, sapere aude em latim, ousai saber, cumpram o desafio do conhecimento, entendam que o sentido é feito por cada um, uma única condição da manutenção da ética, do reconhecimento da liberdade e da existência do outro, no combate ao preconceito, misoginia, racismo, homofobia, demofobia, todos os preconceitos assassinos e violentos, e tentem melhorar, em primeiro lugar, reconhecendo que eu e cada um daqui tem em si a totalidade dos anjos do céu e a enormidade dos demônios do inferno. Quais que eu vou liberar depende de consciência, depende de muito trabalho, porque eu sou meu inferno, eu sou meu paraíso, e por isso que o nosso livro se chama O Inferno Somos Nós. E complementando Sartre, ele esquece de dizer, é verdade, somos um inferno também um para o outro, mas também somos o paraíso um do outro. Somos absolutamente comprometidos com aquilo que eu posso dar sentido, razão, vetor e direção. É esse poder enorme que faz com que hoje, aqui sentado, alimentado, sem frio e sem fome, eu seja um homem de bem. Retire-se a minha comida, coloque-me numa situação de sobrevivência, diga que há apenas um pão para toda essa plateia e quem consegui-lo vai sobreviver, e viramos um Gengis Khan absoluto, matando uns aos outros. Eu sou um homem de bem desde que as condições normais de temperatura e pressão se eu melhorar. Um homem de bem ao reconhecer que acima de tudo, a virtude não pode ser a exclusão de quem eu acho que não está ao lado da virtude. E acima de tudo, lembrar que os moralistas são sempre autoritários, porque eles se acreditam bons. E é me reconhecendo o falho que eu me torno melhor. Esse é o sentido de quando Jesus diz que as prostitutas precederão os doutores no reino de Deus, porque as prostitutas não se consideram de bem, e os doutores, com quem eu convivo há anos, se consideram portadores da única luz possível, que é o seu narciso e a sua vaidade. Muito obrigado, gente, pela atenção de vocês nessa noite.